Alô, quarto ano. Já Cristina está aqui novamente, nessa semana. Vamos, então, para a História do Brasil. Na página 254, nosso módulo 4. Estamos terminando o ano, vamos lá, vamos agora desanimar. Vamos até o final agora, hein? Edição. Fizemos nossa AB7, para que vocês tenham se saído bem, através das nossas aulas e revisões das folhinhas, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar, então, na 254, está falando sobre um período de repressão. O que é repressão? A partir de 1964, a história da imprensa brasileira, vimos na semana passada, dos meios de comunicação, vocês estão lembrados? Vimos também que imprensa é um conjunto de meios de comunicação que leva informações às pessoas, não é? Então, só que a partir de 1964, a história da imprensa brasileira foi influenciada pelo novo regime de governo que foi instaurado no Brasil, chamado de ditadura militar. Vamos explicar o que é isso. Nesse ano, por meio de um golpe, o que é golpe? Quando uma pessoa assume o lugar da outra, obrigando a outra a não assumir. Então, houve um golpe de Estado. O João Goulart foi afastado do poder e os militares tomaram o poder para governar o país. Então, aí houve um golpe de Estado. Quer dizer isso. Os militares tomaram o governo, não deixando o João Goulart governar. Então, chamamos de ditadura militar. O governo instituído pelos militares só governava militares. Civis não podiam governar o Brasil. Então, o governo militar, instituído pelos militares, era uma ditadura. O que é isso? É um governo imposto, obrigado, que tinha características autoritárias e repressivas. Autoritarismo, ninguém podia reclamar, era repreendido, era chamada atenção, tá? E quem era contra, que eram os opositores, quem era contra do governo, eram perseguidos e impedidos de expressar livremente sua opinião. Ninguém podia fazer, como a gente vê hoje em dia, manifestações públicas reclamando, não se podia, que era uma época de ditadura militar. Quem governava eram os militares. Então, houve uma forma de censura. Não se podia falar tudo o que se pensava. Não tínhamos direito de expressar nossos pensamentos. Então, aí houve uma censura à imprensa. O que é isso? Para impedir a circulação de ideias contrárias ao governo, o que os militares fizeram? Os militares passaram a censurar os meios de comunicação e as manifestações artísticas. Assim, jornalistas, músicos, compositores e atores eram constantemente vigiados, censurados, vigiando, e tinham muitos seus trabalhos alterados, modificados ou cortados. Censurados quer dizer impedidos de serem divulgados, censurados, não pode divulgar. Se eles achassem que era alguma propaganda, alguma música ou um jornal, que era alguma coisa que falasse mal do governo, era proibido de ser divulgado, censurado. Isso que é censura, proibir de ser divulgado. E esses artistas, jornalistas, eram perseguidos, vigiados. Se tivesse alguma coisa errada, reclamando do governo, eles eram presos. É o que estamos vendo aqui nessa foto aí. Aí há uma manifestação proibida, e o tema era imprensa livre, o povo queria expressar seus pensamentos. Então, essa manifestação foi contra a ditadura, isso em 1968. Bom, a ditadura e a imprensa alternativa, o que é isso? Durante o regime militar, foram criados muitos jornais e revistas que foram oposição à ditadura. E esses órgãos da imprensa ficaram conhecidos como imprensa alternativa, porque era tudo assim escondido. Essa imprensa utilizava o humor e recursos como charges, que é aqueles desenhos que está criticando alguma coisa, e entrevistas para divulgar ideias contrárias ao regime militar. Para burlar, quer dizer, para a censura, para enganar a censura, muitas críticas eram feitas de modo disfarçado, como fosse uma fantasiada, assim, para que não percebesse que estava falando mal da ditadura, senão eles eram presos.
É o caso aqui dos principais jornais alternativos, foi o Pasquim, que foi criado em 1969. Aqui estão, esses são os verdadeiros homens sem visão, uma crítica à ditadura. É o que o Pasquim aqui está fazendo. Vamos ver se conseguimos ver melhor aqui. A edição de 1971 do jornal Pasquim trouxe na capa uma fotografia dos membros da redação, jornalistas, que haviam sido presos pela ditadura. Então, aqui estão eles aqui falando uma crítica, mesmo sendo presos, criticados, eles continuavam reclamando da ditadura. Tá? Bom, a importância da liberdade de expressão. Com a censura e a repressão vigentes durante a ditadura militar, a população perdeu o direito à liberdade de expressão, não podia se manifestar. Você já parou para pensar na importância da liberdade de expressão? Vamos ver, pensar melhor o que é isso. Viver em uma sociedade onde é proibido se manifestar é muito ruim, pois perdemos o direito de emitir a nossa opinião e também de ser ouvido. Então, na ditadura militar, a sua opinião não tem importância, só tem importância o que os militares pensavam. Atualmente, a liberdade de expressão é um direito garantido pela lei no Brasil, pela Constituição. Não podemos esquecer, porém, de uma coisa que é muito importante, que ao expressar nossas opiniões, devemos sempre respeitar, isso é muito importante, que não está acontecendo, infelizmente, atualmente. Respeitar as outras pessoas, tomando muito cuidado para não praticar nenhum tipo de discriminação ou intolerância, é o que nós estamos vendo hoje em dia. Casos de discriminação racial, por você passar direito de expressão, você não pode criticar aquela pessoa por ser negra, por ser usar de uma roupa diferente de você. Você não tem direito. Você tem que expressar a tua opinião, mas respeitando o outro. Isso que se chama de liberdade de expressão. Mas não esquecendo que temos que respeitar os gostos de cada um, o jeito de ser de cada um. Não existe um padrão de beleza. Tá? Todos nós somos importantes, somos capazes de vivermos juntos numa sociedade, desde que respeitemos o outro. Isso é muito importante. Bom, e a imprensa e a internet? Com a chegada da internet, é claro que ampliou-se muito o campo de notícias, né? Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, então durou quantos anos? Começou em 60, durou mais ou menos 20 anos. A imprensa brasileira passou a ter mais liberdade para publicar notícias e reportagens. Legal. Na década de 1990, com o desenvolvimento da internet, a imprensa passou a utilizar intensamente esse novo meio de comunicação. Muitos jornais, além das edições impressas, começaram, então, a ser publicados em edições digitais. Além disso, diversas publicações novas passaram, então, a circular apenas no meio virtual. Então, tem notícia que você só podia ver pela internet, virtualmente. Então, algumas das consequências do uso da internet pela imprensa. Primeiro, além de ser um veículo de informação que atinge muitos brasileiros, a internet facilitou a troca de ideias e a inter-relação com o público. Muitos sites permitem que comentários e você possa expressar suas opiniões sobre determinado assunto. Que é o caso aqui no caso do Seninha, que você pode participar, que estamos chamando de internautas, né? A internet também possibilitou a ampliação e a diversificação da imprensa. Vários grupos da sociedade criaram seus próprios canais de publicação, divulgando notícias. E, por exemplo, os indígenas, por exemplo, que atualmente eles possuem o uso da internet, eles têm também sua página na internet. Isso luta também pelos seus direitos, lógico, né? Na imagem aqui é a página da rádio indígena chamada Iandê, que é veiculada também pela internet. Então, você percebeu como a internet vem contribuindo para aprimorar, para melhorar a imprensa? Devemos ficar agora atentos, porém, quanto às fontes de informação que acessamos na rede. Fake news, não. Só pode divulgar uma coisa que você tenha certeza que seja verdade. Consultar de onde veio a origem da informação para não sair divulgando falsas
verdade. Bom, assim é importante conhecer a origem dos sites e das notícias que acessamos, também como conversar, ou você também terem mandar seus e-mails para qualquer pessoa, para você saber com quem vocês estão interagindo, também isso é muito importante. Só durante a ditadura, o regime militar limitou a liberdade da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Para isso, foram adotadas muitas medidas. Entre elas, a implantação dos atos institucionais, que foi o AI-5. O que eram isso? Esses atos eram leis impostas à população que concediam ao governo plenos poderes de repressão. Temos aqui, então, um dos artigos, um dos trechos do AI-5. Proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política, não podia sair na rua para criticar nada. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada e a proibição de frequentar determinados lugares. Você não podia frequentar qualquer lugar, tinha que ser o que eles queriam. Bom, de acordo com o AI-5, os cidadãos tinham direito de se manifestar sobre assuntos políticos? Não. Onde está escrito isso? Aqui, ó. Proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política. Com o AI-5, afetava a vida da população. A população não tinha direito de se manifestar. Ela tinha que obedecer, ela tinha uma liberdade vigiada. Isso não é legal. Bom, a imprensa é um compromisso sempre com a verdade. Atualmente, a imprensa e os meios de comunicação divulgam uma enorme quantidade de informações, correto? Você já reparou nisso, né? Pela internet, televisão, revistas ou jornais, temos acesso diariamente aos fatos que acontecem em diferentes lugares do mundo. Muitas vezes, porém, as informações que chegam até nós acabam sendo controladas pelos grandes grupos da imprensa, assim, sem um devido compromisso com a verdade. Por vezes, esse meio de comunicação divulga informações mostrando apenas um lado das notícias, sem apresentar aos cidadãos as várias versões sobre aquele mesmo fato. Então, tem aqui uma charge, por exemplo, de um cidadão lendo um jornal, só tem um lado da notícia, o outro lado ficou sem saber. Então, é muito importante selecionarmos de forma crítica os veículos de informações que acessamos, buscando pesquisar se eles têm um compromisso com a verdade. Isso é muito importante. Entender as diversas versões de uma notícia é fundamental para que possamos formar nossas opiniões, correto? Fecha no capítulo. Nós falamos sobre o quê? Os primeiros jornais do Brasil foram criados no início do século XIX. O primeiro jornal foi a Gazeta do Rio de Janeiro, devemos ter na prova. Né? No século XX, muitas revistas destinadas ao público feminino, para poder a beleza, o consumo e a vida doméstica. Ao longo do século XX, o rádio e a televisão foram importantes meios de comunicação da imprensa, possibilitando a divulgação de notícias. E, para finalizar, a parte muito triste da história do Brasil, que foi a ditadura. Durante a ditadura militar, a imprensa brasileira sofreu com a repressão e a censura. Tá bom, meus amores? Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Façam a folhinha e mande para a tia Cristina corrigir, tá bom? E sempre façam os trabalhinhos do módulo 4 também, tá? Então, fico esperando ansiosamente até o nosso próximo encontro. Eu aqui, vocês daí, tá bom? Beijos e até a próxima.